Olá, mulheres! Aqui estamos para glorificar o Senhor. Mais um episódio do projeto Sol Podcast com Deus. Eu me chamo Sol, sou apaixonada por Jesus, como todas vocês que estão assistindo. E eu estou aqui com grandes mulheres que o Senhor tem enviado para a minha vida. É o momento para a gente levar para você um novo sopro de vida, a gente começar 2025 com o pé, sim, na base que é Cristo, e que nós possamos ser resgatadas, resgatar a nossa essência, a nossa identidade. A gente vai falar sobre casamento, a gente vai falar sobre maternidade, filhos, a gente vai falar sobre todo o mundo de ser mulher, né? Porque ser mulher é maravilhoso. E hoje eu estou com convidadas que, e se elas estão aqui, foi porque Deus direcionou para elas estarem aqui. E eu oro para que você, mulher, tenha uma revelação do alto, para que o Espírito Santo fale com você no dia de hoje. A gente está aqui do mesmo tamanho, a gente está aqui sendo igual, a gente somos todas filhas, então eu não sou maior, ninguém é maior que você, então sinta-se à vontade em você poder crescer junto com a gente, porque a gente está aqui para crescer. Hoje estou aqui com a pastora Laís, que é mãe, que é filha, é esposa, e está com o Ministério Cristo Jesus com o seu esposo Bill. Grande honra, um prazer ter você aqui. A gente se conheceu lá no presídio de Ituporanga, um momento que o Senhor me esticou, um momento que o Senhor te trouxe na minha vida, e é uma honra ter você aqui, a tua vida aqui. É uma honra para mim também, Sol. Muito feliz de estar aqui com você e participar desse momento tão especial e preparado por Deus. Eu estou aqui no meu lado, a Fê. A Fê eu conheci através da marca Sol Dress Bikini, que hoje não é mais Sol Dress Bikini, é Sol Dress, né? Porque eu renunciei para estar aqui. Se eu estou aqui, é porque Deus me chamou, eu entreguei para Ele a minha carteira de trabalho. E eu renunciei, sim, à produção de biquíni, só que eu estou aqui hoje com a Fê. Que honra ter você aqui, a tua vida, te ver traçando metas, não só na tua vida, mas também na vida de tantas outras pessoas, né? Eu que agradeço muito pelo convite, né, por estar aqui. Confesso que eu fico com o meu coração apertado por não ter mais, né, o Sol Dress, porque eu até hoje uso só os teus biquínis, que olha, eles são maravilhosos, mas se realmente tu deixou isso de lado pra estar aqui, é porque era o chamado de Deus mesmo pra tua vida, e com tudo que eu tô vendo aqui agora, eu consigo ver o quanto tu se dedica de verdade, né? Tu realmente coloca todo o teu coração, toda a tua energia nisso. E tá sendo realmente um momento muito gostoso. Obrigada por ter me convidado. Tomara que Deus use a minha vida pra acrescentar na vida de cada uma das que estão assistindo a gente. Tenho certeza que Deus vai usar cada uma de vocês como um instrumento de vida, para quem for assistir, para você que está assistindo aí. E eu estou também com a nossa irmã Taline, que eu conheci, que é mãe, que é empresária, que é esposa, e que está aqui se desafiando, né, Tá? Sim, é um desafio bem diferente para mim, mas venho buscando cada vez mais estar perto de Cristo, e tenho certeza que Ele vem me dando essa graça por ter mulheres tão maravilhosas aqui hoje junto comigo. Obrigada. Como a Tá comentou, essa graça não é nossa, né? Ela vem do céu. E o slogan da Sol Dress é "Você é o poder". E quando eu entendi que o poder ele não vem de nós, não vem da nossa força, ele vem do alto. Ele não vem de mim. A gente consegue entender qual que é o propósito que a gente está aqui, né? Por que a gente foi chamada para estar aqui. E eu vou começar com você, Laís. Vamos lá. Eu sei que você é cantora, que você é compositora, que você toca o teu violão. Vamos de uma música, de um louvor, para a gente louvar o Senhor, porque a gente está aqui para louvar, né? Vamos adorar o Senhor, e é para isso que ele nos chamou primeiramente, né? Para que nós venhamos adorá-lo. Então eu espero que você possa ser tocado, você que vai ouvir, vai ser ministrado por essa canção, e também que aqui, né, a minha oração é que aqui a presença de Deus possa nos tocar profundamente. Eu vou tocar uma canção que Deus me deu no meu quarto, quando eu ainda não sabia tocar, eu aprendi com o Espírito Santo, e Ele me deu essa composição há alguns anos, e eu tenho certeza que, de alguma forma, você vai ser tocado. Amém?
recebe o meu louvor, recebe o nosso amor, recebe o meu coração, recebe o meu tudo, tudo é pra te honrar, pra te glorificar, dizer que eu sou teu e que tu és meu. Amém, linda. Essa canção fala acerca de que muitas vezes nós vamos para a presença de Deus buscar algo, não é assim? E é normal, Deus entende e conhece isso acerca do nosso coração, o anseio do nosso coração, acerca de pedir por algo, de clamar por algo. Mas quando Deus me deu essa canção, Ele me lembrou da mulher do fluxo de sangue, que de alguma forma ela tentou chamar a atenção de Deus. 12 anos sofrendo, 12 anos exclusa da sociedade, né? E ela disse, tão somente eu tocar na orla do seu manto, certamente serei curada. E ela foi notada por Jesus, sabe? Então, eu entendo isso, que quando nós vamos para a presença, nós temos que ansiar ser notadas, fazer algo para chamar a atenção dele. E o nosso maior propósito de vida é adorá-lo com tudo que somos, com tudo que temos. Amém, meninas? Quando você fala isso, Laís, eu, Sol, fui resgatada. Porque com a Soul Dress, eu já vivia muito chamado com as mulheres, né? De levar a autoestima, de transmitir um poder que vem de dentro, de mostrar para cada mulher que não é por comparação, se comparando com outra mulher, se colocando na inferioridade, né? Sim. Dizendo coisas que ela é que ela não é. Quantas vezes eu disse para mim que eu sou algo e, na verdade, eu não sou isso. Então, em quem que a gente tem acreditado ser, né? E hoje estar gestando, estar casada, ver a mulher que eu me transformei, glória a ele, né? Porque ele foi me lapidando. Eu falo que nós somos diamantes brutos. Sim. Nós somos opacas, sem brilho. E vem ele, a partir do interesse nosso genuíno, né? De uma fé genuína, de a gente querer também se colocar ali aos pés, porque hoje, em um mundo tão agitado e todo mundo dizendo que dá conta de tudo, eu dou conta sozinha, eu mando em mim mesma, eu mando em meu corpo. Então, a partir do interesse genuíno, o Senhor veio e começou a me lapidar. Sim. E nessa lapidação, ele começou a mostrar que coisas já não faziam mais sentido. Que para mim colocar aquela essência dele, eu precisaria renunciar coisas. Foi onde eu renunciei à produção de biquínis da Soul Dress para viver em 2023 as mesas offline, onde a gente não é vista. E muitas vezes a mulher, eu me via assim. Eu não queria saber da porta para dentro do meu lar, só queria saber da minha carreira, porque na carreira a gente é vista. Sim. A gente recebe um poder, a gente recebe uma independência financeira, a gente se ilude dizendo que a gente dá conta. Só que é no offline, é no nosso lar que a gente consegue entender a nossa real identidade, né? E hoje, você mesmo acabou de falar, né, que você jamais imaginou tá tocando, tá cantando, compositora, e eu jamais imaginei isso aqui. Isso é ele que faz, é ele que nos coloca. Só que a gente precisa estar disponível para essa lapidação, para esse esticar, né? Então conta um pouquinho, quem que era a Laís, mulher, lá atrás? E quem que é a Laís hoje? Essa essência, esse resgate. Sabe que a identidade da Laís sempre se mostrou ser forjada pelo Senhor? Ou tinha um momento que você era uma mulher que só queria ir para frente, queria ir para a guerra? Porque hoje as mulheres querem ir para a guerra. Elas querem ocupar um lugar que, na verdade, não é nosso. A gente não nasceu para ir para a guerra, né? A gente nasceu para ser a doçura, para ser a mulher auxiliar, para transmitir essas cores da glória que vem
desse diamante depois de lapidado? Sim. Eu me vejo muito como Jael, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Jael. Jael era uma mulher que venceu um grande inimigo do povo de Deus depois de 20 anos de opressão. Ela venceu esse inimigo chamado Císera, né? Que oprimia cruelmente, a Bíblia diz, aquele povo durante 20 anos. E eu me vejo muito como essa mulher, né? Uma mulher comum, simples, mas que dentro da sua tenda, dentro da sua esfera de atuação, dentro do seu campo de batalha, vence grandes inimigos. E eu, Laís, antes, né? Porque eu sempre digo que a nossa vida, assim como existe a linha do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, né? O tempo é marcado por essa linha. Ainda que muitos digam, Jesus não foi, não é o Filho de Deus, seja o que for que o mundo diga, né? O sistema do mundo diga. Mas a grande realidade é que Jesus, ele marcou o tempo, ele dividiu o tempo. E assim é na nossa vida. Quando Jesus, ele chega, ele também gera um traço de tempo na nossa vida de antes e de depois. Então, a Laís de antes era a menina que se vestia de mulher, forte, que tinha que dar conta de tudo, porque eu cresci em um lar onde meu pai não foi presente, né? Infelizmente, na época, os meus pais não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, né? Vieram a conhecer depois, através da minha vida. Então, eu sempre quis ser essa mulher que precisava me moldar aquilo que era o momento, aquilo que estava acontecendo em torno de mim, para eu me tornar aquela mulher aceitável, em que as pessoas iriam aceitar. Eu precisava vencer na vida, eu precisava fazer coisas para ser aceita. Então, eu nunca me vi uma mulher dentro de casa, cozinhando, muito menos pastora, né? Jamais imaginei, né, que um dia eu seria uma mulher que entregaria minha vida para cuidar de outras mulheres e de fazer um trabalho como eu faço hoje, né? De servir a Cristo da forma que eu sirvo. Então, depois que eu conheci Jesus, quando eu entendi que a minha vida precisava ser jogada na cruz do Calvário, como tu mesma falou, né? A permissão de ser lapidada, porque vir a Cristo é um momento, mas muitos vêm a Ele, mas é necessário vir a Ele e se permitir, né? Porque andar com Cristo exige de nós o quê? A graça é de graça, mas exige de nós uma permissão para que o aperfeiçoamento dele possa ser completo na nossa vida. Então, eu comecei a entender que não era mais nada sobre mim, sobre aquilo que o próprio lugar em que eu estava inserida estava querendo me transformar, né? Em ser aquilo que eu não era. Eu fiz uma faculdade durante um ano que não era o que eu queria, aí me frustrei, depois eu não fiz outra, né? Fiz várias escolhas na época que não era aquilo que eu queria, que eu gostaria. Porque dentro de mim outras coisas gritavam. Mas se na época eu falasse aquilo que estava dentro de mim, eu seria chamada de louca, né? Então, depois que eu vim para Jesus, uma menina que se apaixonou por Jesus, não tocava um instrumento, não cantava, né? Como tu falou para eu falar acerca disso, eu me entreguei para Cristo e falei, eu quero viver tudo que tu tens para mim, tudo. Eu não quero viver uma mentira, eu não quero viver uma hipocrisia e tampouco eu quero ser uma religiosa, né? Eu quero viver a verdade genuína do reino. E eu glorifico a Deus porque eu pude conhecer e acessar esse lugar, né? Da simplicidade, da humildade de Cristo e de conhecê-lo na essência. Porque a nossa essência é Ele, né? A essência da mulher é essa. A mulher é forte, é guerreira, mas a mulher, antes de tudo isso, ela tem que ser filha. Ela tem que ser simplesmente filha. Então eu comecei a me trancar no quarto e fui filha. Todo o tempo fui filha. E ao longo desses 15 anos de caminhada, em diversos momentos eu tentei também, mesmo dentro do processo, Sol, e meninas, ser uma mulher muito forte. Achar que eu não podia errar, que eu precisava ter respostas para tudo. E me cobrei muito nesse sentido. Passei por processos super dolorosos por acreditar nisso. E quando eu entendi a identidade, que na verdade a identidade de Cristo, ela já está aqui dentro de nós. A partir do momento que o Espírito Santo entra em nós, a identidade já está totalmente junto no DNA de Jesus, através do Espírito Santo dentro de nós. E eu entendi que antes de eu ser qualquer coisa, Sol, qualquer coisa, eu precisava ser simplesmente uma filha. Filha, sabe? Porque muitas de nós sabemos ser tudo menos filhas. Por isso temos dificuldade de, às vezes, receber um agrado de Deus, um elogio, um presente, um carinho. E eu lido com muitas mulheres com essa dificuldade. Então, foi nesse lugar que eu me encontrei e foi nesse lugar que Deus me deu e cumpriu em mim as promessas. Uma menina que não tocava instrumento,
Agora, pedi pro meu marido, que era músico da noite, me ensinar as notas. Ele me ensinou e eu ia pro quarto. Dizer, eis-me aqui, Senhor. Sentia minhas mãos pegar fogo. E ele me dava as canções, recebi uma promessa, né? Não sei se em algum momento a gente vai falar sobre isso. Enfim, eis-me aqui, imperfeita, mas com desejo, um anseio pela eternidade e de continuar sendo aperfeiçoada por Jesus. Que eu acredito que esse é o caminho, o aperfeiçoamento dele na nossa vida. Né? Laís, quando você fala aperfeiçoado, então a Laís era sempre doce, essa doçura? Não. Não era. Jesus, ele chegou e transformou o meu caráter, transformou a minha forma de ser, de falar. Eu sou uma pessoa muito articulada, eu sempre fui, mas eu era uma mulher amarga, extremamente depressiva, sabe? Quem me visse nos lugares não diria, porque eu escondia muito isso através do sorriso, de brincadeiras, porque a minha essência, Laís, a minha essência pura, essa é uma pessoa leve. Porém, lá atrás eu camuflava as minhas dores, as minhas tristezas através da ira, da raiva. Eu não conseguia ser uma pessoa leve, ser quem eu era. Eu não aceitava quem eu era. Então, eu acabava maquiando, né, a Laís que eu era, tentando ser a Laís que eu sou hoje, verdadeiramente. Que eu não preciso mais me esforçar para ser. Que já estava dentro de mim, porém ela era enterrada através das minhas dores, né, das minhas mazelas e daquilo que me fazia ficar cativa, né, naquela mulher escravizada por uma vida sem Cristo, né, sem o conhecimento de Jesus. Uma vida amarga, né, medíocre. Bem assim, Sol. Eu me vejo muito insatisfeita. Totalmente. A gente busca um pertencimento que, na verdade, esse preenchimento em nós desse vazio é só por ele. Sim. Se a gente vai colocando carreira, colocando coisas, bens materiais, vai chegar um momento que a gente vai se frustrar, que a gente vai se perder, que a gente não vai se encontrar mais, né? Exatamente. Fê, quando você ouve tudo isso da Laís, a gente parece que as histórias elas vão se encaixando, né? Que quando a gente encontra esse amor, que é uma graça imerecida, né? Que a gente entende o nosso real valor, né? Porque nós somos enganadas. O mundo diz que não existe o bem e o mal. O que tu pode nos dizer, assim, por experiência? Será que não existe esse bem e esse mal, essa escolha de a gente escolher um caminho? Porque muitas pessoas que eu converso não acreditam. E eu olhando para você e quando você fala, você crê em um Deus que você não vê, que você não consegue tocar, mas que você e a tua família, teu filho, teu marido, servem. Conta um pouquinho mais. Bom, então, eu vejo assim que, na verdade, o que o inimigo eu vejo que ele tenta fazer é justamente mascarar isso. Fazer com que a gente viva a nossa rotina como se não existisse um mal. E a gente vai levando a nossa vida, e quando a gente vê, a vida passou e a gente não serviu um Deus, a gente não fez nada por ele. Eu vejo que muitas vezes, eu gosto bastante de um livro que me veio na cabeça aqui agora, que é Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. Gosto bastante desse livro, acho que ele deixa bastante claro isso, de que é justamente essa a intenção do inimigo, fazer com que a gente vai vivendo a vida. Né? Por quê? Porque os dias vão passando e as vidas elas vão se perdendo, elas não vão encontrando o seu propósito e quando vê o tempo passa, né? Tem um vídeo até que esses dias eu postei no Instagram que as pessoas gostaram bastante, que eu falo assim, que daqui 100 anos nenhuma de nós mais estará aqui. Ninguém mais vai estar aqui. Cara, daqui 100 anos, e quando tu pensa, 100 anos, mas pergunta pra quem já tem 80 se 100 anos não passa rapidinho, né? Então, cara, daqui 100 anos ninguém mais vai estar aqui.
os nossos filhos, os nossos netos talvez estarão, mas às vezes a gente se dedica tanto para bens materiais, a gente se dedica tanto, poxa, às vezes a gente compra um carro que é caro, que a gente tá um tempão pagando aquilo lá, é tudo coisa que vai passar, que vai embora, mas aquilo que realmente importa, que é o nosso dia a dia com as pessoas que a gente ama, que é estar, né, na presença do Senhor principalmente, isso é algo que não vai passar, né, que vai estar sempre com a gente. Então, eu acredito muito nesse bem e no mal, né? Eu acredito muito nesse Deus que ele está com a gente todos os dias. E como ela falou, é algo que a gente precisa construir. Porque, assim, eu conheci Jesus com 14 anos, né? Então, assim, eu venho de uma família tradicional, religiosa, católica, né? Meus pais são católicos, mas, assim, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz batizado, fiz tudo. Mas eu precisava de algo a mais, sabe? Tipo, eu sentia, cara, eu queria conhecer mais desse Deus. Então, com 14 anos, eu acabei indo para um retiro da igreja. Fui, na verdade, porque eu achava um menino bonito. Pensei, vou lá. Já que ele vai, eu vou, né? Vai que eu tenho uma chance. Que hoje eu sou casada com ele. 2 anos depois de orar muito, Deus me deu ele de presente. Eu sou casada hoje com ele. A gente tem um filho de 3 anos. Mas, como ela falou antes, um relacionamento com Deus, a gente saber distinguir o que é um bem e um mal, a gente estar mais próxima, não aconteceu lá quando eu estava com 14 anos e ficou lá. Não, ele precisou ser construído, independente de todas as metas outras que eu coloquei, né? Então, assim, meu Instagram é meta cumprida, né? Quem me segue, quem me conhece, sabe que eu sempre tô ali compartilhando as minhas metas. Eu fiz o Ironman ano passado, que é nadar no mar, depois pedalar 90 quilômetros, depois correr 21 quilômetros. Então, assim, é uma dedicação intensa, mas nada disso teria propósito se eu não conhecesse esse lado bom, que é o Deus. Né? Se eu não entregasse tudo isso para Deus, seria simplesmente passar por passar, seria simplesmente viver por viver. Mas não, toda vez que eu ia correr, cara, tinha sábados que eu tinha que pedalar 100 quilômetros e depois correr mais 10. Eu sempre, antes de eu fazer aquilo ali, eu falava, Deus, eu entrego isso a ti. Se for para eu ir sozinha, eu não quero. Se for para eu simplesmente fazer isso para ter uma medalha, eu não quero. Não, eu quero sentir a tua presença comigo. Eu quero crescer nisso aqui. Por exemplo, uma outra meta que eu tenho agora, eu sei que eu tô fugindo um pouquinho, mas já volto. Uma outra meta que eu tenho agora é aprender a falar inglês. Eu quero ficar fluente no inglês até o final do ano. Deus colocou isso no meu coração. Não sei o que ele tem para mim no futuro, mas eu já falo mais longe de ser fluente. Então, todo dia eu busco, mas eu falo, Deus, eu quero buscar, mas só se tu estiver junto. Então, o que eu faço? Eu faço meu devocional todo em inglês. Quando eu faço a minha oração, eu escrevo em inglês e coloco ali no chat GPT para ela me corrigir o que eu fiz de errado. Então, sempre eu incluo Deus comigo, porque senão, para mim, não faz realmente nenhum sentido. E quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu passo isso para o meu filho, para minha família, mais eu vejo o quanto Deus ele é real. Né? E a gente só consegue ver o que Deus ele é real a partir do momento que a gente se abre, que a gente busca. Senão, a gente só vai vivendo, né? Aquilo que eu falei, a gente só vai vivendo e não vê que o mal ele tá ali, na verdade, querendo a gente simplesmente só viver. Fazer a gente só viver. A gente tem o livre arbítrio para escolher um dos dois caminhos. Não tem meio termo. Exatamente. Não tem um meio termo. E até esse é um dos versículos que eu tenho como chave para minha vida, sabe? Um versículo que eu gosto muito, que sempre que eu tudo que eu faço, eu coloco ele como, tipo... Sabe aquele versículo que você fala, cara, esse é o meu versículo? Esse é o versículo pra mim. Lá em Hebreus 12, 1 e 2, ali, que ele fala assim, que eu me livro de tudo aquilo que me atrapalha e do pecado que me envolve e corro com perseverança na corrida que me é proposta. Tendo os meus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Então, assim, é isso que eu falo todo dia pra Deus que eu desejo, sabe? Que eu consiga me livrar daquilo, tudo aquilo que me atrapalha. O que tá me atrapalhando, né? Entre Marta e Maria, né? Aquela música do Boa Parte. Que eu consiga viver esse boa parte, que é estar aos pés de Jesus. E me livrar do que me atrapalha, do pecado que me envolve, mas correr com perseverança aquilo que me é proposto, tendo os meus olhos fitos em Jesus. Uau. Então não é simplesmente uma meta, né? Não é simplesmente uma meta. Quando é simplesmente uma meta, tu vê que ela passou e tu fala, cara... Que sentido teve isso, sabe? Então eu gosto de anotar até, né, as minhas metas. Eu e meu marido no final do ano, o que a gente vai traçar pro ano que vem? Gosto de mudar as minhas metas, eu gosto de colocar coisas novas, mas tem que fazer um sentido. E pra mim o sentido é Cristo estar junto. Senão é o viver por viver, né? E quando você coloca essa meta glorificando, você consegue ter constância, né? Porque hoje que a gente percebe, chega fim de ano, todo mundo traça um monte de metas.
Aí começa o ano, começa a inconstância, a É. procrastinação. Exatamente. Você não consegue ser perseverante, porque você não tem uma base sólida, né? Tá Exatamente. tudo alinhado em areia, Bem isso não está mesmo. na rocha. Se a gente tem a rocha, né, que é Cristo, e faz um sentido, e aquela meta condiz com a tua realidade, porque esse foi um dos motivos que Deus colocou isso no meu coração, de criar uma meta cumprida. É bem engraçado, vou contar bem rápido a minha história. Chegou no final do ano, a gente tava conversando em família, e eu comecei a perceber que eles iam falando as metas. Nossa, não, minha meta pra esse ano era ter emagrecido. A minha meta pra esse ano era ter feito isso. E grande maioria das pessoas não tinha cumprido. E eu não quero de forma alguma falar isso querendo parecer que eu tô mexendo, mas nas minhas metas que eu tinha olhado, eu tinha cumprido todas. Eu fiquei, cara, o porquê, né? O que aconteceu que eu consegui cumprir? Por que eu não posso estar ajudando outras pessoas, talvez, a fazer isso? De elas poderem chegar no final do ano e dizer, cara, tipo, eu consegui fazer isso. E foi onde Deus colocou no meu coração, eu quero que tu compartilhe o teu dia a dia. Sabe, que tu compartilhe o que tu faz. Então, por exemplo, às vezes é fácil uma pessoa olhar e dizer, nossa, como é que ela que sorte, né? Ela tem um doutorado. Cara, não foi uma sorte. Eu precisei muito estar ali estudando, abdicando tempo de muitas coisas para conseguir fazer aquilo ali, né? Mas era a minha meta e eu sempre coloquei Deus incluso nisso, né? Senão não faria sentido. E isso em todas as outras áreas. Então, por exemplo, ano passado a minha meta era fazer o Ironman, né? Era meu sonho fazer o Ironman, me dediquei muito. Foram 120 dias treinando todos os dias, né? E eu falei pra Deus, ok. Realmente foi algo que Deus colocou no meu coração pra fazer. Eu falei, tá bom, Deus, vamos lá, né? Vamos fazer isso. Mas eu não quero deixar minha família de lado. Foi a primeira coisa que eu falei pra Deus. Eu quero... meu filho continua sendo a minha prioridade, né? Em casa, minha família e meu marido. Então, o que eu fazia? Eu moro em Braços do Trombudo e eu treinava natação aqui em Rio do Sul. Eu acordava 4 horas da manhã pra vir até Rio do Sul nadar. Daí eu nadava das 5 às 6, voltava, chegava em casa às 6h40, dá mais ou menos, né? 6h40 chegava em casa e tava lá pronto, tomando um banho pra levar meu filho pra escola, tomar café da manhã com eles. Então, e isso em outras metas, em outras áreas da minha vida também, né? Eu procuro sempre fazer isso, ver o que condiz com a minha realidade. Às vezes as pessoas traçam metas que não condiz com a realidade delas. Tipo, nossa, eu quero fazer o Ironman. Cara, tu consegue? Realmente? Tu consegue tirar um tempo pra fazer isso? Tu realmente tem, por exemplo, meu marido é super parceiro, me ajuda, ele consegue estar ali junto com meu filho nos momentos em que eu não conseguia estar, no final de semana às vezes precisava treinar mais. Então a primeira coisa que eu digo condiz com a tua realidade? Às vezes a pessoa fala, eu quero emagrecer um monte, mas também não está disposto para fazer aquilo ali, né? Eu quero me aproximar de Deus, mas tem que entender que existe uma disposição diária de tu estar buscando, né? Então, em todos os sentidos, eu vejo no Ironman, por exemplo, quando, claro, o Ironman, eu falo bastante disso, mas é porque realmente eu aprendi muito com Deus nesse período, sabe? Eu me aproximei muito, 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 muito de Deus nesse período. Às vezes eu ficava 3, 4 horas pedalando, só ouvindo o Felipe Rodrigues. Não sei se vocês conhecem o Felipe Rodrigues, ele é um cantor que ele fica colocando música após música e só ficava ali tocando. Eu ficava pedalando de olho fechado, só orando, louvando e pedalando. Então imagina, tu fica 3, 4 horas fazendo isso. E passava tão rápido. Eu falo às vezes pro meu marido, eu falo, cara, eu tenho saudade, sabe? Porque era um momento tão intenso entre eu e Deus. Então às vezes pra alguém é só 3 horas pedalando, mas pra mim era realmente o meu momento de intimidade com Deus. Então a gente trazer em tudo que a gente faz, o Deus pra aquilo que a gente faz, né? Basicamente isso. Fica essa reflexão, será que as nossas metas glorificam a Deus? Será que as nossas metas fazem sentido para a fase que a gente está vivendo, né? Eu acho que está muito ligado ao propósito, né? Porque o que acontece que eu percebo, né, lidando com pessoas, que a maioria das pessoas estão perdidas nos seus propósitos. Muitas pessoas perguntam, mas qual é o meu propósito, né? Porque o que nos dá o propósito é o nosso espírito, né? O espírito nos dá propósito, nos direciona. Então, nós percebemos que, não sei se vocês já leram a passagem que Faraó manda acrescentar o trabalho dos egípcios, lá, do povo de Israel no Egito, para que eles não tivessem tempo de adorar a Deus. Então, as pessoas, elas querem entender os seus propósitos e muitas metas não cumpridas é pelo fato de fazerem coisas que não estão linkadas ao seu propósito. Porque a gente acaba vivendo um tempo, né, dessa questão, desse mar da internet, que nós nos comparamos muito. Então, eu não posso, Fê, viver aquilo que tu vive. Eu não posso entrar num desafio que vai exigir do meu corpo físico hoje, ainda que eu tenha minha vida, que eu cuide do meu corpo, que eu faça a minha academia, mas eu não tenho esse nível
de facilidade. Hoje meu marido não poderia me dar esse tipo de suporte. Hoje as minhas demandas diárias não poderiam me levar a esse lugar. Então eu não posso querer linkar um propósito como o teu ao meu. Né? Então hoje eu acho, o que eu vejo que é muito importante é as pessoas entenderem a que elas foram chamadas e a que elas vão ser direcionadas a fazerem. Qual é a sua esfera de atuação na Terra nesse tempo? Mas, Laís, como eu vou saber qual é o meu propósito? Né? As pessoas perguntam muito isso para mim. Como saber? Eu digo, o primeiro propósito de todo ser humano é estar com o dono do propósito. É estar com Jesus. E as pessoas hoje, elas não conseguem mais entrar nesse lugar de intimidade. Porque é só nesse lugar que nós descobrimos. Eu tenho certeza absoluta que você, por exemplo, Sol, para descobrir e continuar descobrindo, porque o nosso propósito é uma vida de descobertas. Né? Nós vamos descobrindo os nossos propósitos. Eu acredito que você não descobriu assim em uma semana, falando com Deus, 5 minutinhos, ou debaixo do chuveiro. Não, você precisou renunciar, estar em alguns lugares, estar com algumas pessoas. Né? Nós precisamos ter essas renúncias diárias para a gente conseguir chegar onde nós almejamos. Né? E muitas pessoas também eu vejo almejando chegar em lugares ao qual Deus não chamou elas para chegarem. Por isso que eu acho tão importante, Fê, né, como tu fala de meta alcançada, as pessoas entenderem assim, eu vou traçar uma meta para quê? Está linkado com o meu propósito de vida? Né? Senão não faz sentido. Né? Então acho que E por isso que muitas vezes elas se frustram. Ou elas chegam lá e falam, não cumpri. Mas por que tu não cumpriu? Ou colocam metas muito acima daquilo que poderiam cumprir. Exatamente. Que não conseguem cumprir o básico. E aí não conseguem alcançar aquilo que seria desejado como algo mais, né, mais longe, que vai dar mais longevidade. Né? Acho que seria isso também uma dica. Busque saber o seu propósito. Né? Eu acho que um exemplo bom deve ser o que a Sol também está passando e outras mulheres que estão gestando. É assim, as pessoas me perguntavam no final do ano, qual que é a tua meta? Esse ano é só ser uma boa mãe. Sim. Né? Ser uma boa mãe, eu peço sempre assim, que Deus me dê a sabedoria, né? O conhecimento para sempre levar meus filhos pelo bom caminho, né? Então, assim, eu tinha várias metas profissionais, vários objetivos, porém agora eu sei que eu preciso me acalmar, né? E me dedicar, porque se ele me deu esse presente é que eu estou pronta, né? E preciso fazer isso da melhor forma possível, né? Se ele me escolheu, eu estou pronta, né? Aproveitando, Thaline, você renunciou também a estar funcionária e entendeu o teu chamado como mãe, e nesse ser mãe, Deus te entregou uma empresa. Porque a mulher virtuosa é uma mulher que compra e vende, que auxilia o marido. Não é uma mulher que enterra os seus dons que o Senhor nos deu. É uma mulher que transborda, só que ela nunca terceiriza a sua família. O amor que ela precisa dar para o seu marido, para os seus filhos, dentro do lar. Não tem como a gente terceirizar. Me conta um pouquinho como que foi essa transição de funcionária para estar empresária, ser mãe, a maternidade, como que foi para ti? Sim, eu trabalhava 9 anos numa empresa, né? Muito feliz lá, sempre foi uma empresa bem diferenciada. A gente sempre se tratou como família mesmo, né? Então o ambiente era muito bom. E tanto que quando nós mulheres tínhamos neném, eles deixavam a gente escolher trabalhar meio período, 1 ano depois da licença maternidade. Então, eu escolhi ficar meio período em casa. Isso aí tu já renuncia a várias coisas no teu profissional, porque lá dentro eu tinha uma série de demandas e tive que abrir mão de passar, e assim, né? Como a maioria das mulheres, a gente tem um pouco de dificuldade, né? De às vezes estar entregando as nossas coisas aos outros, né? Mas foi um momento onde eu também me dediquei e estive pronto, trabalhei esse meio período, e só que depois, assim, me faltava alguma coisa, sabe? Eu não conseguia nem me dedicar tão bem à minha casa, à minha família, nem tão bem lá, então eu estava me sentindo rasa em ambos os sentidos, né? Então, eu escolhi me desligar da empresa. Também foi um processo assim onde
eu fiquei lá 4 meses, desde o dia que eu pedi meu desligamento, então, para a gente ir se encaixando, e daí não fiquei em nenhum momento só em casa, né, porque tenho esse anseio, e daí as pessoas sempre... Eu não sabia o que eu queria fazer, só sabia que, assim, eu não queria nunca abdicar da minha parte de família, né, de estar com a minha família, com o meu filho, né. Então, a gente também já tinha planos de ter um segundo filho, então eu pensava, como é que eu vou começar uma coisa nova, um profissional novo, uma CLT, né? Sendo que daqui a pouco eu quero me permitir novamente ter esse tempo para minha família. Aí eu perguntei para o meu coração, sempre já fiz vários cursos assim de autoconhecimento, que eu acho que também é muito importante, né? Aí eu me fiz a pergunta, o que eu sempre, quando as pessoas me perguntam o que eu ainda quero ter, que eu ainda não fiz, né? Eu queria ter uma loja de decoração, de artesanato e tudo. E daí, em 45 dias, eu abri a loja. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que tu conseguiu? Eu digo, não sei, né? Eu entreguei, então, assim, né? Peça e será atendido, e na minha vida eu tenho muitas obras que eu vejo, assim, que eu pedi, eu fui atendida. Então, me perguntam, como é que tu... Não sei, foi acontecendo e com certeza vem de cima e eu só sempre tô pronta. Quando ele pergunta, eu tô pronta. Eu sempre falo que tudo isso aqui acontece graças a meu marido. Ele é o meu mardoqueu, né? E ele me incentiva, ele tá ali me auxiliando, ele tá ali me impulsionando, ele tá ali dizendo vai, ele tá ali vendo o processo dos bastidores, que é choro, a gente chora. A vida real não é aquela instagramável, né? Que é onde a vida é perfeita, isso não existe, né? E quando você fala que você renunciou a estar funcionária para estar empresária, o seu marido foi essencial, porque ele esteve ali contigo, te impulsionando, realizando esse sonho junto contigo, né? Em tudo, né? Para mim, assim, ele é o nosso pilar, nosso sustento, assim, né? Então, a gente sabe que sempre tem alguém ali maior que a gente, assim, do feminino e do masculino, né? Eu sempre tentei cuidar bastante com isso, que eu tenho que ser a feminina e ele tem que ser o masculino. Eu acho que isso às vezes a gente tem que se puxar, né? Porque a gente quer resolver o mundo, né? E deixar ser cuidada, deixar ser, né, nutrida. E eu acho que com ele a gente sempre tenta, assim, trabalhar dessa forma, assim. Sem ele, com certeza, eu não estaria aqui. Ele é bastante, assim, um pilar, um sustento para mim, que me anseia, assim, a buscar e sempre me encoraja, sabe? Hoje ainda ele falou, ele não tá, ele tá viajando, ele falou, ele, assim, primeiro brincou comigo, né? Porque eu falei, meu Deus, amanhã eu vou participar do podcast, né? Eles são mais, assim, tímidos e tal, a família dele, e eu já sou mais... Daí eu falei, é engraçado, né? Porque sempre buscando a palavra do Senhor, e ele vem trazendo para mim, e de umas formas, assim, de realmente me tirar da zona de conforto, de fazer coisas que, sei lá, não estavam como uma meta, como um objetivo, mas o objetivo maior é estar perto dele, e ele vem trazendo de algumas maneiras, né? Eu acho muito legal falar sobre isso, né? Ela pode ver que as duas comentaram, né? Vocês duas comentaram da importância de a gente ter um marido junto com a gente, de a gente fazer isso em família, né? De a gente ter o apoio. E é até engraçado que eu postei ontem, eu acho que foi um vídeo no Instagram, e é um dos vídeos que acabou viralizando, e eu de vez em quando olho os comentários, né? Daí o comentário esse vídeo é um vídeo do meu filho, da gente orando antes do almoço. E aí a gente ora, o meu filho começa a oração, e daí ele tem 3 aninhos, né? Então, assim, ele começou, obrigada, Jesus, ele faz a oração, e daí ele meio que fica, tipo assim, não sei mais o que falar, mãe. E daí a gente ajuda. Daí eu falo, obrigada a Deus pelo papai que fez a comida, e o meu marido agradece a minha vida por ter ficado cuidando dele. Daí nos comentários, é muita gente comentando, olha que lindo, um orando pelo outro. Né, o pai orando pela mãe e a mãe orando pelo pai. E eu vejo o quão importante isso é, sabe? E também a gente passar isso para os nossos filhos, né? Então, assim, o meu filho, ele sempre vê eu orando pelo meu marido, e quando a gente ora, o meu marido orando por mim. E trazer essa essência da família, né? Que muitas vezes passa batido. Eu vejo que hoje a gente vive numa geração onde tudo é muito descartável, né? Onde as coisas, não deu certo, já vai. E a gente, como cristãos,
obviamente, né, que a gente entende que não é descartável, né, que é algo essencial a gente ter essa construção da família e a gente passar isso, né. Nossos filhos, a gente não tá em 4, quem tá em 6, né? Tem mais 2 aí dentro das barrigas. E a gente passar isso, né, pra eles também, da importância da família, né? Essa geração tem dito que é louvável ter uma agenda cheia e tá aí onde nós ficamos distraídas, nós nos perdemos no nosso propósito, na nossa identidade, nas metas que nós poderíamos estar traçando, nos planos que Deus tem para nós, que são muito maiores. Os nossos planos ao lado de Deus, nos planos dele, é muito pequeno, né? O dele é tão grandioso. E quando a gente vê mulheres exaltando homens, porque eu acredito que tem sim se levantado muitas mulheres, mas eu acredito que é uma misericórdia do Senhor. Porque, na verdade, quando a gente vai para a palavra, o sacerdócio é o homem. A nossa casa é o homem. E hoje a gente tem se ocupado com uma função que não é nossa, que é do homem. Só que muitas vezes a gente vem por exemplos da nossa família, da nossa mãe, que muitas vezes falava algo por conta de dores internas, ela nem sabia o que ela estava falando, né? Porque os nossos pais nos entregam o melhor que temos a oferecer. Nós que somos mães, eu agora, né, vou sentir na pele que ser mãe, eu serei imperfeita. Eu vou fazer coisas que eu nem vou entender por que eu vou estar fazendo, né? Porque existe esse bem e mal. Existe essa nossa natureza. Então nós precisamos buscar essa presença que é através do relacionamento, não é do dia para a noite. É uma busca, porque eu vou ficar mais íntima com você, Laís, a partir do momento que eu busco te conhecer, busco entender os seus desejos, o que você gosta. Então, é a partir desse relacionamento que a gente consegue entender, será que a minha vida glorifica ao Senhor? Será que leva um bom aroma, né? E, Laís, tem a história de Abigail. Ela livrou de morte a família dela. E quando a gente fala aqui, todo mundo fala sobre a parte interna. Só que muitas vezes o mundo lá fora nos diz que esteticamente a gente precisa estar sempre com um sorriso no rosto, a gente precisa sempre estar bela, que não importa a parte de dentro como a gente está. Não importa os adjetivos internos, assim, só o externo, se eu sou bela, que muitas vezes a gente conhece mulheres que não são tão belas na parte exterior, mas quando elas começam a falar, quando elas sorriem com os olhos, elas se tornam muito mais belas do que qualquer mulher que esteticamente o mundo diz que é belo. E a Abigail foi uma mulher muito sensata, sábia e bela. Não era bela e depois sensata. Na palavra tá, né? Sensata e bela. Porque ela ouviu, porque a gente está falando aqui sobre o ouvir. E hoje, se a gente deixar, a gente só fala. A gente fala o que não deve, a gente não pensa o que vai falar. Seja com os nossos filhos, nosso marido, principalmente com eu sou muito lapidada, muito forjada pelo meu marido. Porque eu fui criada, vai lá e resolve, vai lá e faz. E o meu marido é uma personalidade ao contrário, né? Deus é tão perfeito que ele vem e traz o equilíbrio, né? Então eu tive que entender que não é eu que resolvo, não é eu que faço, não é eu que vou para a guerra, eu sou a auxiliadora. Eu vou estar ao lado dele, não vou estar nem à frente nem atrás, eu vou estar ao lado dele na missão, nos sonhos que a gente tem em conjunto, nos sonhos dele e nos meus sonhos. E é assim que se constrói um casamento. Conta um pouquinho para ti. Porque eu passei, quando eu conheci meu marido, eu falo que ele me ajudou a entender mais quem era Cristo, né? Porque eu conhecia Deus, mas eu não tinha esse relacionamento. Eu não sabia quem que era o Espírito Santo, quem era Jesus Cristo, por ignorância mesmo. E quando eu conheci ele acabou me levando para lugares onde Cristo está. Porque muitas vezes, como você comentou, Laís, a gente está em mesas, a gente está em lugares com pessoas que não vão nos levar
para nossa real identidade. E ele me levou para a minha verdadeira identidade, ele me mostrou a minha verdadeira essência em Cristo, que eu não sou amarga, que eu não sou bruta, que eu não preciso ser grossa, que eu não preciso ser brava. Então, claro que eu estou sendo lapidada, né, gente? Tem vezes que, quando o Espírito Santo não está governando a minha vida, eu não consigo ser essa mulher doce, essa essência em Cristo. Mas quando eu deixo, quando eu permito, né, o Espírito Santo agir, é incrível. Como a Fê falou, a palavra de Hebreus, que é sobre uma corrida que nos está proposta, eu também gosto muito dessa palavra. Eu acho que essa palavra é muito pontual, porque nós temos um treinador, né? Um dos principais objetivos, né, e funções do Espírito Santo na Terra é nos encorajar, é nos convencer, nos treinar, né? Treinar para quê? Para que a gente chegue no alvo, para que a gente chegue no objetivo, né? Então é muito mais fácil nós termos clareza do nosso papel, do porquê, né? Do porquê nós como mulheres temos que exercer submissão, exercer algumas coisas, quando nós estamos na clareza da palavra. Porque antes de eu conhecer a palavra, se alguém falasse para mim que eu precisava ser submissa ao meu marido, meu Deus, nunca, não tem homem nesse mundo que vai mandar em mim, sabe? Eu acho que quantas mulheres falam isso, e não é que elas falam isso até por conta de serem más, mas é por conta de não conhecerem a bênção da submissão, né? Então, quando tu falasse de Abigail, se nós formos analisar a palavra, se a gente for olhar para a história de Abigail, Nabal, o marido dela, era terrível. Ele era horrível. Se nós formos olhar para Jael, Éber, o marido dela, tinha aliança com Jabim, com o inimigo. Então, o que fez essas mulheres serem diferenciadas? Então, não é nunca sobre o outro. É sempre sobre uma decisão nossa. É sempre sobre uma decisão de, em primeiro lugar, nos sujeitarmos a Deus. Porque a mulher que se sujeita a Deus, ela se sujeita ao marido. Porque a sujeição não é aquela sujeição que muitas palavras, eu sempre digo assim, que nós precisamos olhar a origem das palavras e sim, voltar a consultar o dicionário. Porque as pessoas falam palavras que muitas vezes distorcem o sentido delas, né? Então a submissão é você estar submissa, é debaixo de uma missão, né? E auxiliar o seu esposo numa missão. E ele também, como cabeça, ele traz uma direção. Então, quando nós vemos assim, como a Thaline falou, a Fê falou, você mesma falou, os nossos maridos, eles estão ali para nos lapidar. Afinal de contas, um diamante, um brilhante, né? Eu não sei bem certo se é o diamante ou o brilhante, ele é envolto de carvão. E para que ele possa sair o brilho, vir para fora, precisa ser lapidado um com o outro. E ele só pode ser lapidado com outro igual a ele, né? Então eu acredito que Deus pega dois, eu me corrige se é o diamante ou o brilhante, mas pega dois brilhantes e lapida um no outro para que venha aparecer. E depois que o brilho vem, tu pode jogar no escuro que ele brilha. Então eu sempre falo, quando eu posso ministrar na vida de alguém, que quando você entende o seu lugar de atuação dentro da sua casa, você vai desfrutar do quê? Daquilo que Deus tem para nós. Porque muitas mulheres hoje são sobrecarregadas porque elas muitas vezes querem esse lugar de autoridade que não é para elas. E aí elas sofrem. Porque o próprio Deus, né, fez com que constasse na palavra que a mulher é o vaso mais frágil. Então, quando eu quero dar conta de tudo, porque, na verdade, ser uma mulher submissa é libertador. Porque a gente entende que não precisa ser tudo do nosso jeito. E, na verdade, nós queremos tudo do nosso jeito. E quando não sai do nosso jeito, nós ficamos indignadas. Então, a submissão está muito linkada a isso, de nós entendermos que não precisa ser tudo do nosso jeito, sabe? E que libertador que é isso, né? E eu digo assim, a mulher ela tem 3 papéis fundamentais dentro do lar. E também, profeticamente falando, acerca da palavra, ela tem o papel de nutrir uma casa. Por isso que nós temos 2 seios, não é verdade? Deus não colocou 2 seios em nós mulheres, única e exclusivamente para que, de uma forma sexual, nós pudéssemos atrair o macho, o homem. Deus colocou 2 seios em nós para que nós viéssemos alimentar os nossos filhos, né? E então nós somos nutridoras da nossa casa. Por isso que é tão importante nesses dias mulheres que têm voltado a esse lugar.
As mulheres não precisam deixar de exercer os seus papéis como profissionais e como pastoras, dentista, empresária, sabe? Não é sobre isso. Nós temos que continuar, porque nós vamos deixar um legado a partir né, a partir da nossa casa. Agora, a gente não pode também se trancar só na esfera da nossa casa. É importante esse retorno para a nossa casa para entendermos a parte da nutrição. Eu sempre digo, você pode ser a mulher que tem uma empregada, um funcionário para fazer tudo para você, mas a sua mesa precisa da sua presença e da sua mão. Eu não sabia cozinhar nada e fui aprender depois de convertida, né? Então, eu aprendi a amar a minha casa, aprendi a servir a minha família, né? Então, o outro papel da mulher, além da nutrição, de nutrir a sua casa em todos os aspectos, é o papel de gerar vínculos de relacionamento. Quando vocês tiverem o bebê, vocês vão perceber. Tu já teve essa experiência, a Fê também. Nós pegamos o bebê. De primeiro momento, o bebê vem para nós. E o que nós fizemos com o bebê? Nós entregamos ao pai, entregamos para a avó, entregamos para a tia. Nós geramos os vínculos de relacionamento. Então, nós somos geradoras de vínculos de relacionamento, né? E de que forma nós estamos fazendo isso? Através da nossa vida, né? E outro papel fundamental da mulher dentro do casamento é a organização. A mulher é aquela que organiza. Pode perceber, geralmente é a mulher que organiza a viagem, é a mulher que faz o roteiro, né? Não estou generalizando isso, mas na maioria das vezes é a mulher que tem toda essa parte de organização. Ó, filhos, a rotina agora vai ser assim, nós vamos fazer assim. A mulher, ela tem esse poder de organizar a vida do homem, a casa e tudo mais. E o homem, ele é o quê? O homem, ele é aquele que afirma a sexualidade do seu filho, da sua filha. Não é algo sexual, mas é dizer, ei, filha, tu vai ver, tu vai ter teu bebezinho, se for menino ou menina, né? E o teu marido vai dizer, você é linda, você é uma mulher, você vai ser uma grande mulher, você vai ser um grande homem. Ele vai afirmar essa sexualidade. E também outro papel do homem é que ele precisa estabelecer limites. O homem, ele é o cabeça do lar. Não porque ele é o bonzão, o poderoso, mas porque Deus o chamou para essa missão. Porque Deus vai cobrar do homem isso, né? Ele é a autoridade máxima. Então, quando um homem fala, é diferente. Um homem posicionado. Quando ele fala, ele vai estabelecer limites. Não, hoje, não. Sabe aquela coisa assim, não, hoje o pai está dizendo que não. Então, nós mulheres precisamos também caminhar nessa esfera. Dizer, não, é dessa forma, seu pai falou, está falado, né? E se tiver algum desacordo, é conversado depois. Né? A terceira função do homem, além de estabelecer limites, é dar destino. Né? O que Jesus, como cabeça, como governante, né, de Deus na terra, veio fazer para nós? Dar um destino para nós. Então, o homem, ele dá destino. Então, quando nós entendemos essas esferas, nós caminhamos de uma forma mais leve. Não é pesado, entendeu? Não é pesado. Só um adendo, uma coisa que o meu marido me falou uma vez que eu nunca mais esqueci. Porque quando a gente escuta, né, ser submissa, o marido, a grande maioria das mulheres pensa que é uma coisa ruim, né? Tu ter que ser submissa, como se tivesse que ajoelhar os pés ali, né, do marido. E aí, sempre levam pro lado ruim, né? Daí meu marido falou, tá, mas olha só, olha o que a Bíblia fala. Fala que a mulher tem que ser submissa, o marido, mas que o marido é o quê? Tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Né? É isso que a Bíblia fala aqui. O homem da casa ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Daí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Eu sou tua submissa, eu sou teu submisso e tu me ama como Cristo amou a igreja. O que é mais fácil? O que é mais fácil? A gente que conhece o amor de Cristo e amar como Cristo amou a igreja é sacrificial, é tu fazer tudo, né? Então, assim, às vezes a gente olha, tipo, ser submissa como se fosse uma coisa difícil. Cara, é muito mais difícil tu amar a mulher como Cristo amou a igreja. Né? Então, quando ele falou isso, eu falei, não, eu prefiro estar submissa, tá tudo bem. Cada um caminha no seu papel, as coisas se encaixam. As coisas se encaixam. A gente olha pra nós, eu estou desempenhando o meu papel, mas nós, como mulheres, às vezes a gente... Tu não tá fazendo o teu papel, mas tu também não tá fazendo o teu papel. Então, a gente perde o foco de nós mesmos. A gente tira o olhar de nós. Não tem como tu não querer ser submissa a alguém que te ama como Cristo amou a igreja. Entendeu? Vai ser prazeroso tu fazer isso. Ou alguém que você vê ali que vocês vão se lapidando juntos, né? Porque eu acho que a submissão também as pessoas entendem como ser frágil, ser fraca. Eu acho ao contrário. A mulher precisa ser muito forte para dizer que não, existe um homem junto com ela e que eles caminham juntos, né? Eu acho que essa questão de propósitos, as pessoas vêm buscando muito propósitos, felicidades, achando que vão encontrar alguma coisa material.
Mas não existe felicidade, existe o quê? Momentos felizes, mas as pessoas às vezes não se dão mais essa liberdade de sentar e aproveitar a mesa, uma conversa. Elas estão sempre fazendo, né? Não existe tristeza. Existem alguns momentos onde a gente passa pela nossa vida onde a gente se sente triste. E a felicidade, o propósito, eu acho que é isso, assim, é tu se permitir. E a questão da submissão, da igreja, de Cristo, é tu se permitir, que ele venha te trazer tudo, que tu estás pronto, mas tu precisa estar pronta para receber, né? E dizer, vem que a gente vai caminhar todos juntos, né? Que eu acho que é isso, estar todos juntos caminhando. Ninguém à frente, ninguém atrás, sempre um ao lado do outro, né? Hoje a gente vive muito em um mundo egoísta, né? Olhando para si mesmas. E, na verdade, Cristo pede para a gente olhar para o outro, né? Amar ao outro. E muitas vezes o nosso ego, o nosso orgulho quer deixar o outro de lado e olhar para si. Não, mas eu preciso me agradar. Mas, na verdade, casamento, agradar ao outro como Jesus fez, né? Porque Jesus, ele não se agradou de se esvaziar de Deus para carregar na cruz todos os nossos pecados, as nossas falhas, né? E este ano, em 2020, foi em 2024, nasceu, graças às mesas Resgate da Essência, a bolsa Guardei Minha Essência, e eis que tudo se fez novo. E essa bolsa fala muito sobre o que vocês falaram, que muitas vezes a gente fica carregando coisas que não são nossas. A gente fica em lugares que não são nossos. A gente fica carregando coisas pesadas, coisas de outras pessoas, coisas que, na verdade, já era para a gente ter deixado. Quantas coisas do nosso passado já era para a gente ter deixado, né? Dores que a gente viveu, experiências. E quando a gente está em Cristo e eis que tudo se faz novo, isso tudo se faz novo. Claro que não tem como a gente deletar na memória coisas que aconteceram. Só que, na verdade, quando a gente está em Cristo, a gente consegue sentir uma plenitude de passar por um deserto, mas ser leve. De passar por uma tempestade, mas não se sentir bagunçada ou perdida. Por entender que se Deus permitiu aquilo, é porque vai nos lapidar, vai trazer a melhor cor. E quando a gente fala em dons, aqui a gente tem vários dons de mulheres, né? Como que a gente resgata esse dom, Laís? Esses dons que o Senhor nos deu. Eu lembro muito da parábola dos talentos, né? Dons que Deus nos deu, só que muitas vezes a gente acaba enterrando, deixando engavetado, por se sentir inferior, por se sentir não apta para fazer aquilo. Mas será que essa capacidade vem de nós? Ela vem do alto? Como que foi resgatar esses dons que muitas vezes você nunca imaginou ter? Na verdade, existem muitas coisas dentro de nós que nós nem sabemos que estão ali, né? E muitas vezes nós escondemos essas coisas, colocando coisas que nem eram para estar ali, né? Então nós entulhamos os nossos poços, né? E nós não conseguimos ver, jorrar aquilo que literalmente é o que Deus quer que venha para fora. Eu não sabia que existia dentro de mim um talento, um dom para música, né? Até tu falou no começo, a Laís é cantora, compositora. Não, eu não sou cantora. Eu sou uma adoradora porque através da minha adoração eu comecei a cantar. Eu não tinha esse talento, né? Aí Deus me deu isso como um dom, né? Como algo divino. Se você pedir para eu escrever uma música agora, eu não consigo. Eu preciso estar muito nele, estar com ele, estar no meu momento com ele, para que ele comunique para mim aquilo que ele quer ouvir, né? Então, é uma coisa muito sensível isso. Exige sensibilidade, né? Então, eu acho que essa questão de nós andarmos leves, Sol, quanto ao que vai acontecer, a passar por tempestades, dificuldades, a resgatar os dons que estão dentro de nós, guardar essa essência, está muito ligado a nós sabermos que nós servimos um Deus que já conhece, que é o Deus do começo, mas já conhece o fim, né? Isso está relacionado a qualquer tipo de tempestade, à morte, né? Quando você perde alguém, você não se desespera, porque você já conhece o fim. Você sabe para onde você vai, com quem você vai passar a eternidade, né? Por isso que nós anunciamos o Evangelho,
para que as pessoas possam acessar e ir para esse lugar. E o resgate do dom é acerca disso também, é de saber que quando o Espírito Santo ele entra em nós, ele não vem pela metade. Ele não é como nós. Porque a gente, muitas vezes, a gente não se doa por completo. Eu sempre digo assim, que as pessoas falam assim, ó, Sol, eu tenho Deus. Deus está aqui. E eu acredito com todo o meu ser que as pessoas têm Deus. As pessoas falam que têm Deus, elas têm Deus. A diferença na nossa vida não é sobre nós termos Deus. A diferença na nossa vida é Deus nos ter. Porque quando Deus nos tem, Ele tem as nossas escolhas, né? Ele tem as nossas renúncias. Deus, às vezes, vai pedir para a gente ir para um lado e a gente quer ir para o outro, né? Então, o resgate desse dom, quando eu descobri esse dom, que eu não sabia que estava ali, foi como? Eu resgatei isso como? Através da intimidade. Não tem como nós descobrirmos o gosto de alguém, o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer, o que a pessoa espera, se nós não nos relacionarmos profundamente, né? Hoje eu tô aqui, eu estou conhecendo mulheres novas. Eu não as conheço profundamente. Eu não sei a cor que a Fernanda mais gosta. Eu posso deduzir que é o verde e o preto, porque hoje ela está usando essa cor, né? Talvez você olhe para mim e pense que a minha cor preferida é a branca e a rosa, e não é. Hoje eu estou usando rosa e branco, mas a minha cor preferida é azul. Entende? Então, como é que eu vou descobrir isso? Convivendo, se relacionando, né? Muitas pessoas hoje esperam experiência de quem convive na igreja, né, na vida da igreja, como uma pessoa que... Porque a igreja ela tem três aspectos, 3 perspectivas de olhar. Você olhar uma igreja a partir do lugar onde você sente e frequenta um culto, como uma pessoa que só frequenta e olha o que está sendo ministrado. Existe o olhar de quem frequenta e serve também junto àquela igreja, e existe o olhar de quem cuida daquelas vidas, né? Então, hoje nós percebemos pessoas que estão perdidas dentro desse propósito, que não conseguem encontrar os seus dons, justamente porque elas esperam respostas, direcionamentos vindo de homens de carne e osso, sendo que tudo já está estabelecido. Nunca é sobre se Deus tem algo para nós. Ele sempre tem. É sobre como descobrir o que Ele tem. Por isso que Jesus ele falou assim, não se pode derramar vinho novo em odre velho. Né? Então, por quê? Porque pode se arrebentar. E se perder o vinho, se perder o odre. Então, é sobre o quê? É sobre um odre novo, é sobre pegar aquele odre, imergir ele na água, na palavra, sobre passar a fumaça nele, para que ele possa ser expandido, para que Deus possa derramar aquilo que Ele quer derramar. Né? E o derramar precisa transbordar, entende? Então, o resgate do dom começa onde? Onde você dá 10 passos até o seu quarto, ou até a sua sala, você dobrar o seu joelho e não sair de lá até que Deus revele algo para você. Laís, mas ele vai falar, ele vai fazer? Vai. Por quê? Como é que tu tens convicção? Primeiro, porque eu tenho experiências vividas, não só no meu espírito, mas na minha carne, no meu corpo físico. Porque eu acredito, meninas, que Deus toca a nossa carne. Porque antes de Ele soprar o espírito, Ele formou a carne. Antes de Ele soprar o espírito vivente em nós, Ele primeiro formou o boneco. Então, Ele toca a nossa carne. Então, você entra nesse lugar e você começa a dizer para Ele, né, para Deus, através do Espírito Santo, eu quero o resgate dos meus dons. E como é que eu descubro qual é? Naquilo que você mais se identifica. Eu sempre gostei de música. Eu sempre gostei de ser quem eu sou. Assim, eu nunca gostei de vestir um personagem ainda que eu vestia, muitas vezes pelo fato da aceitação. Mas eu descobri o meu propósito porque eu percebi aquilo que mais me atraía. É mais ou menos como assim, você vê uma banda tocar. Aí você diz, não, mas eu olho essa banda inteira tocando, tem todos os instrumentos, mas o que mais me chama a atenção é o piano. Você se identifica com aquele instrumento. Então, você vai se identificando com aquilo que Deus já colocou dentro de você, que você só precisa cavar aquele poço, tirar o que não serve mais e deixar Deus fazer através da sua vida. E como diz a palavra, tudo que eu colocar na sua mão, faça. E na medida que você vai fazendo, você não precisa esperar para fazer, você vai fazendo de tudo. Em algum momento vai dizer, não, mas é isso aqui, ó.
Eu já trabalhei com criança, Ministério Infantil. Eu já criei uma bonequinha lá que está na internet hoje. Eu não faço mais ela, que eu criei ela na pandemia. Para poder acessar as crianças. Eu já fiz diversas coisas dentro do ministério. Mas onde que eu me encontrei? Onde eu mais me identifiquei, né? Foi ministrando a mulheres. Então, está ligado, né? Está ligado a um dos meus propósitos. Então, esse é o resgate dos dons, é você entrar nesse lugar com Deus. E como nós servimos um Deus que é vivo e não é morto, não está pregado mais na cruz, a cruz está vazia, com certeza ele vai te falar aquilo que ele quer que você faça, né? Durante o seu tempo na Terra. Amém. Thaline, você trouxe a foto da tua família, né? Sim. Mostra a foto. Eu, como já tinha conversado contigo, é um sonho, foi um sonho já. Sim. A família, e ela se realizou. E muitas vezes a gente realiza esse sonho de ter uma família, traz uma mensagem final para as mulheres, transmitindo o quanto a gente precisa valorizar esse sonho, e não só esse sonho de ter uma família, mas de ser mãe, de ser filha de um Deus que é vivo, porque você crê que você é filha, porque você crê em Jesus Cristo. A partir do momento que você crê, você é filha, faz parte da família celestial. Então, traz uma mensagem final, transmitindo o que é para você a família, realizar esse sonho de ter uma família. Porque hoje, se te perguntassem, você renuncia a seu negócio, a Casa Lavanda, pela tua família, você renuncia. Sim, várias vezes ao dia até, né? A gente tem que fazer essa renúncia. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? E graças a ele já vem me atendendo, já me atendeu com o Henrique, agora com o Matheus. Então, eu sempre tive esse sonho. Ele me trouxe de presente o Guilherme, que realmente eu digo foi um presente na minha vida, porque é um homem maravilhoso e tudo que eu tenho devo a ele também. Então, eu sempre busquei melhorar cada vez mais, me aperfeiçoar, principalmente por conta, depois da maternidade, eu acho que vem de encontro com o que a gente disse. O que você vai deixar, né? Eu quero deixar um legado para os meus filhos e para minha família de alguém que, sabe, não é a casa que eu vou deixar, não é a roupa que eu vou deixar lá passada, sabe? É assim, o que eu vou deixar no coração deles de quando eu não estar mais aqui, daqui 100 anos, né? O que eles vão lembrar de mim? E eu tento fazer isso com todas as pessoas que eu encontro, sabe? O que elas vão levar de mim? Eu sempre espero que elas levem alguma coisa boa, né? E quando eu escuto, por exemplo, meu Deus, a Laís falando, assim, eu penso, ela levou 15 anos, né, de estudo e tal, então, assim, tudo tem um começo, né? E eu tô bem no começo, mas eu pretendo daqui 15 anos estar falando lindamente, né? Igual ela. Não esquecendo que primeiro vem Deus, sim, depois a minha família e depois o meu trabalho. Então, se eu tenho que renunciar e renuncio várias vezes, com certeza vai ser o que está fora para eu trazer, né? Não levar as migalhas para dentro, levar o meu todo, né? Mesmo que às vezes a gente tem que se puxar, né? Porque, como a gente diz, o mundo lá fora te cobra, te pede, né? Tu se compara, mas às vezes, não. Mas o que eu quero, né? O que eu preciso, o que eu quero, qual que é o meu maior objetivo? É esse, é estar próximo dos próximos, né? E seria isso. E gerar o Matheus, o nome foi uma resposta de Deus, isso? Quando a gente engravidou do primeiro, a gente tinha dúvida entre Henrique e Matheus, né? Só que Henrique era o nome do meu avô, e eu sempre pedia também para Deus me ajudar a decidir qual nome, né? O Matheus a gente sempre achou bonito, também tem um significado, mas aí eu lembro que um dia na igreja, eu sempre pedi a Deus, me ajuda, essa semana eu quero decidir, porque eu sempre acho que o nome também é uma coisa muito forte, né? É o que, né, traz aí a nossa essência, assim. E daí, aquele dia na igreja, eu sei que é um momento onde todo mundo fica em silêncio, mas, assim, foi muito forte no meu coração a resposta onde, a hora que o padre falou, fazer isso em memória de mim. Então, eu sabia que o primeiro tinha que ser Henrique, né? E o segundo, aí a gente pensou, já tinha o nome Matheus, né, no nosso coração, mas será que é? Será que não é, né? E também pedi
E daí um dia eu pensei, vou pesquisar nomes, seus significados, e o primeiro que eu fui pesquisar é Mateus. E o significado é presente de Deus. E eu sempre dizia, quando qualquer pessoa assim mais próxima a mim ou amiga, eu dizia, Deus podia me mandar de presente, porque é difícil quando a mulher se diz estar pronta novamente, né, para abdicar de várias coisas que ela já abdicou de primeira, depois ela vai ganhando de novo um pouco o seu espaço e de novo ir perdendo, né, entregando isso para fazer novas coisas. Então, realmente foi um presente, porque a gente queria, mas para a gente agora não estava nos nossos planos, mas estava nos planos dele, né? Então foi um presente que a gente teve aí nesse ano de 2023 que vai se concretizar agora em 2024. Fê, mostra a foto e deixa uma mensagem para as mães que você treina muito, né? Você já participou de Ironman, eu já não tem como. Eu já nem nadar eu sei, então não tem como. Tava por isso. Mas olha, Não quero. hoje não é a minha prioridade. E conta um pouquinho para as mulheres e deixa uma mensagem final, como que você treina o seu filho? E você trouxe algo muito importante, porque nós somos muito falhas, nós mulheres, no auxiliadora. Porque a auxiliadora é aquela mulher que está orando pelo marido, que está ali intercedendo pelo marido. E muitas vezes a gente quer se ocupar tanto que a gente esquece da nossa função de auxiliadora, né, de estar orando. E também transmite esse poder que nós temos e que muitas vezes a gente não usa, né? Bom, essa aqui é minha família, então, meu filho, desculpa, essa é minha família, meu marido, meu filho, o nome dele é Isaac. Ele também foi um nome que a gente deu porque a gente estava quase perdendo ele. E aí o meu marido falou, se a gente conseguir ter esse filho, a gente vai dar o nome de Isaac, né? Filho da promessa. E ele é bem o nome dele, gente. Ele é aquele que faz rir, a alegria pura em pessoa, assim. Ele é uma figura em pessoa. E uma coisa que eu faço todos os dias e faço na frente do meu filho, faço com ele, é o quê? Entregar a vida do meu marido e do meu filho nas mãos de Deus, todos os dias. O meu filho acorda, eu abraço ele e falo, Senhor, eu te entrego a vida do meu filho nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela vida do Isaac. Eu deixo isso muito claro todo dia para ele, de que ele é um presente de Deus na nossa vida. E de que eu realmente entrego a vida dele nas mãos de Deus todos os dias. Isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Às vezes eu até penso, ele já deve estar pensando, mãe, será que tu acha que eu não entendi? Mas eu realmente gosto de fazer isso, sabe? Eu levo ele pra escola, eu sempre levo ele orando, né? Eu pego ele no colo e falo, Senhor, cuida dele na escola, cuida em tudo que ele faz, protege ele. E ontem a gente estava conversando até, e tu perguntou, né? Como que eu faço para levar a palavra de Deus para ele? Como que eu faço isso na rotina? É fácil ou não é? E até para falar para as outras mães, o que eu digo, o que eu incentivo vocês quanto mais próximos vocês estiverem de Deus, quanto mais vocês buscarem de Deus, vai ser automático vocês passarem isso para a família de vocês, porque não vai ser uma coisa mecânica, não vai ser uma coisa forçada, porque Cristo vive em vocês, né? Então a gente pode usar isso em diversos outros exemplos. Meu filho, por exemplo, cara, ele ama comer salada, ele ama comer beterraba. Minha irmã é pedagoga, ela fala, eu nunca vi uma criança para comer tão bem, come salada, beterraba, ele adora comer as coisas, toma whey. Então assim, ele fala, mãe, quero abacate com whey. Por que ele faz isso? Porque ele veio fazendo, né? Então, por que ele gosta de orar? Por que ele faz oração na mesa? Porque ele vê a gente fazendo, né? Então, assim, a melhor coisa que a gente tem a fazer, que se eu posso passar para vocês que são mães, é o quê? Ser exemplo para os filhos de vocês naquilo que vocês... Eu sempre falo pro meu filho assim, tomara que um dia tu encontre alguém que ame você tanto quanto ama o teu pai. É isso que eu desejo. Então, como que eu faço para que ele veja isso? Eu amando o pai dele. E eu demonstrando esse amor. Então, que a gente demonstre, que a gente viva o hoje, o agora. Né? E relembrando sempre de que daqui a 100 anos a gente não vai mais estar aqui. Né? Mas de que o agora é o que importa. Que a gente consiga demonstrar esse amor pela nossa família, que é o nosso bem mais precioso. Laís, mostra a foto da tua família que eu vi que você trouxe. Eu pedi para cada uma trazer o que representa elas e cada uma trouxe a foto da família, tá? Não foi o combinado. Lindo. Laís, e traz uma mensagem final para as mulheres que estão
aguardando o seu varão, o seu sacerdote. Porque muitas vezes, muitas mulheres acabam errando na seleção. Eu quantas vezes errei até eu acertar e começar o processo de santificação no meu casamento, de fazer as coisas conforme está na palavra, porque muitas vezes a gente é cega, né? A gente não está vendo o que é óbvio, porque a gente não sabe, a gente não tem o conhecimento. Então traz uma mensagem de contentamento para as mulheres que estão casadas, de que tudo pode ser transformado, mas que precisa também de um certo esforço. E mulheres que estão solteiras, para que elas possam também se conhecer ao ponto de entender qual que é o homem que o Senhor destinou para elas. Então, eu acredito que esse erro acontece muito, né? Como aconteceu na minha vida também, né? Dessa busca incessante por alguém perfeito, né? Que não existe. Eu acho que isso tem um nome chamado carência. A carência, ela nos rouba a visão. Vou tentar falar assim. Porque a carência é a falta de algo. Então, uma pessoa carente, ela se sujeita a talvez até algo que ela não goste, né? Então, para você, eu vou falar primeiro para as que não são casadas. Você, mulher que está buscando, que quer ter um casamento, que almeja uma vida a dois, que busca por um homem de Deus, essa foi a minha escolha. Porque hoje eu sou casada, vai fazer 19 anos, né? Mas há 15 anos em Cristo. Os outros anos que antecederam a minha vida com Cristo, eu vivi muito por carência, né? Graças a Deus eu não desisti do meu marido, eu não desisti do Bill. Ele é uma bênção na minha vida, ele é um grande homem de Deus. Deus fez uma obra linda na vida dele. Mas qual foi o meu critério? Porque quando eu conheci Jesus, eu estava separada dele. O meu critério foi, eu quero um homem de Deus, eu não quero andar pelas minhas carências. E que você não coloque no outro as suas expectativas e que você não coloque as suas expectativas emocionais em outra pessoa, senão no Senhor. Porque quando você for preenchida por Ele, quando você estiver satisfeita nele, você vai conseguir enxergar com clareza aquilo que você quer para a sua vida, né? Então, o que faz as pessoas se perderem muito no caminho, nas suas escolhas, é porque elas ficam assiduamente lutando por alguém que muitas vezes nem é aquilo que ela espera, né? E elas deixam de constar aqui, porque Deus ele não vai dizer assim, olha, você vai casar com tal pessoa. Não, você vai escolher, porque Deus nos deu um gosto, né? Umas gostam de loiro, outros gostam de moreno. Eu gosto do meu galego, né? Eu gosto de loiro, eu gosto do meu marido, do jeito que ele é. Então, Deus vai nos permitir escolher, mas Ele nos deu princípios na palavra. E aí, cabe a nós, cabe a você, mulher que está procurando ter um relacionamento, ter um homem de Deus do seu lado, você observar essa pessoa e ver se ela vive de acordo com a palavra. E não se descobre se alguém vive de acordo com a palavra em 1 mês, em 2 meses. Então se guarde, se prepare para um casamento, se prepare para um relacionamento, se santifique, sabe? Busque alguém que ande dentro do seu jugo, do seu propósito de vida, né? Busque no Senhor essa pessoa, né? Alguém que vai ter um mesmo propósito que você, que o primeiro propósito que precisa ser é o propósito de buscar a Deus, o propósito inicial de todas as coisas. E você, mulher que já é casada como nós, que já tem essa bênção na sua vida, não olhe só para os defeitos. Eu aprendi em 19 anos que eu preciso olhar mais para o que está dando certo. Porque casamento perfeito não existe, tá? Às vezes as pessoas falam, não, tá na igreja, tudo é perfeito. Não, mentira, porque a igreja, Jesus disse que ele veio para os doentes, né? Os judeus naquela época não eram doentes. Então Jesus veio para os doentes e casamento perfeito não existe, mas existe um casamento aperfeiçoado no Senhor, onde cada um vai buscar entender o seu papel, né? Você, mulher, pare de querer ser o cabeça da casa, porque você só vai se quebrar. Todo princípio quebrado nos quebra. Então você, mulher casada, valorize os pequenos momentos, as pequenas conquistas, né? Porque às vezes a gente almeja, Sol, todos nós desejamos longevidade, todos nós casamos não para nos separar. E a Bíblia diz em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o começo. Ninguém casa para se separar, não é verdade? Mesmo pessoas que já se separaram, que tiveram um problema, no começo foi bom. Não é assim? Então, ninguém casa para se separar. Então, você, mulher que está aí prestes a desistir do seu casamento, eu quero te encorajar, através desse podcast, a buscar ao Senhor. Porque Deus, Ele tem
todos os métodos, todas as fórmulas para te ajudar a encontrar um lugar de restauração. E você foi chamada para ser uma restauradora, assim como cada uma de nós. Eu fui uma restauradora do meu lar, do meu casamento, e hoje eu posso mostrar para vocês a foto da minha família. Então, que você não desista do seu casamento, mas não faça mais, não tenha mais os seus velhos hábitos, né? Busque algo novo, busque o Senhor e Ele vai te ensinar todas as coisas. Amém? Amém. Maravilhoso ter esse momento com vocês. Eu espero que você que está aí ouvindo seja um sopro de vida, que os nossos olhos possam ser lavados, que nós possamos ter olhos bons, que um colírio do céu venha para os nossos olhos, para que a gente possa enxergar a verdade, enxergar esse caminho, e que você, mulher, possa ser tocada pelo Espírito Santo. Se você chegou até aqui, é porque tem um propósito, tem algo que o Senhor quer falar para ti, tem uma direção, e eu quero honrar muito a você, mulher, que chegou até aqui, porque se você chegou é porque você é filha. E esse ser simplesmente filha é o começo de tudo. Nós somos filhas amadas, preciosas, um diamante bruto, opaco, sem brilho, mas que nós podemos sim transmitir todo o brilho, todas as cores desse diamante através de uma lapidação. Então tá aqui um momento oportuno para você se permitir ser lapidada, para você se permitir ser transformada. No começo vai doer, no começo você vai se sentir pequena, no começo você vai sentir coisas que jamais imaginou sentir. Mas o fim, Deus já sabe de todas as coisas. E Ele sabe que você tem um legado dentro do seu lar, você tem um legado que você foi chamada para desenvolver aqui, neste lugar que nós estamos. Te agradeço por você ter ficado até aqui ouvindo a nós, que você possa receber uma unção em 2025 que não vem de nós, de homens, mas que venha do céu, que você possa escolher mesas que são tuas, relacionamentos que são para você, e que você possa deixar coisas que não são mais necessárias na tua bolsa, ir lá e fazer uma limpeza e começar a organizar, colocar em ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem ligadinhas aqui, que vai ter outros episódios. Tem o Instagram, @solpodcastoficial. Se inscreva, compartilhe esse vídeo para outra mulher que precisa ouvir. Um abraço.